borracha da porta, dobradiça, termostato, válvula e mais, uma autoclave recheada de problemas. Venha ver como resolver tudo. Essa aqui é uma Stermax de 75 litros. Olha o tamanhão dela. E ela não está esterilizando faz tempo, né? Olha como é que tá a válvula. E aqui embaixo tem etiquetinha de um certificado de que ela está funcionando, viu? Isso é normal, né? Pessoas certificando equipamentos que não estão funcionando. Enfim. Você acha que ela parou de esterilizar o mês passado? Bom, poderia fazer um ciclo com ela, só para ver, mas nem vai adiantar, né? A válvula aqui vai estar com escape muito grande, ela não vai acender a luz aqui do 121, então, perda de tempo. O que eu vou fazer? Vou de cara já trocar a válvula para ver ela ciclar, para ver como se comporta essa borracha aqui da porta, que já está com cara de que tem que ser trocada, né? Mas vamos ver primeiro. Esse canal está te ajudando? Você quer ajudar o canal? Então faz um Pix. Usa o QR Code que está na tela ou o e-mail logo abaixo. Olha o estado. Você acha que isso aqui está esterilizando? Você acha que parou faz um mês? Vamos entender o nosso caso aqui. Tem uma autoclave 75 litros, não tem manômetro, vai indicar que chegou na pressão aqui no painel, na lampadinha que vai escrever 121 aqui, que vai escrever ciclo quando iniciar. Aquela chave problemática na entrada é substituída por um disjuntor, não vai dar aquele problema mais. Um cabo parrudo para 20 amperes. Depois nós vamos falar de potência. A nossa plaquinha do relé, aqui são 2 relés dividindo a corrente por causa da potência. Eu não vou ficar aqui mostrando como é que eu usei minha chave especial para tirar contrapeso. Todas essas coisas você já tem em outros vídeos, é só procurar por Stermax no canal. Você vai ver um monte de vídeo explicando um monte de outros detalhezinhos que já estão implícitos aqui. Então não vamos ficar falando a mesma coisa toda vez. Olha aí como é que tá o pino antigo, né? Contrapeso, copinho. Para você fazer essas manutenções adequadamente, você tem que ter contrapeso novo, copinho novo. Nós temos que primeiro ter certeza que ela vai acender a luz no painel e essa luz aqui corresponde a 1,1 kg. Se não corresponder, está errado. Aí temos que ir lá no termostato ver se ele está trabalhando direito. Então vamos lá. A gente coloca um manômetro em paralelo, ó. Saiu de lá, ó. Essa mangueira sai da câmara e vai para o copinho, para a válvula aqui do copinho. O que eu faço? Eu ponho um Y aqui, ó, sai da câmara, vem para o manômetro e vai para a válvula. Fiz um suporte aqui com essa morcinha, ponho o pino novo, um contrapeso novo. Não precisa colocar o copinho babador, que o copinho, esse copinho aqui, ó, não precisa para o teste, ele é só um babador. Você precisa ter a válvula na posição vertical para ela trabalhar direitinho. Tá aí. Então nós estamos com o nosso circo armado para ver a coisa funcionar. Ah, eu não tenho válvula nova, não tenho pino. Bom, então você está com problema, porque essa história de comprar só depois que tiver o orçamento aprovado é uma roubada. Você tem que ter essas coisas em estoque para você poder trabalhar. Essas peças não são apenas peças de substituição, são peças de trabalho. Você usa para trabalhar, tem que ter no estoque. Se você não tem esse estoque, você gasta o dobro, o triplo do tempo procurando um problema. Você tem que ganhar tempo. Então vamos lá, vamos colocar água na câmara e vamos fazer um ciclo. Para essa aqui são 800 ml de água. Tá toda dura, a porta tá dura, tá uma dificuldade aqui. Mas por enquanto a gente vai ignorar tudo isso e vamos no teste principal, que é o que interessa para esse momento. A lampadinha estava solta lá atrás, só encaixei. É isso aí, vamos aguardar o ciclo. Não tá vazando ainda, ó. Já tá subindo aqui, ó, mas não tá vazando ainda aqui, ó. Vazando um pouquinho na rosca, isso aí não influencia no nosso teste.
Começou a controlar, olha a pressão, mas não acendeu. Sinal que o termostato não está certo, porque nessa pressão ele já deveria ter acendido já, né? Mas já temos uma resposta. Trocando a válvula, a coisa vai funcionar. Trocando o termostato, provavelmente que vai funcionar também. Eu vou fazer um teste com ele ainda. Se você faz o teste com a válvula antiga, ela não atinge a pressão. Aí você não sabe se a potência está adequada, você não sabe se aqui está acendendo certo ou não. Você fica todo embananado. Por isso você tem que trocar já logo de cara a válvula estando muito velha. Assim você já passa essa etapa logo e pula para a próxima, que é o teste do termostato. Quer saber se a válvula está vedando bem? É fácil, né? Olha lá. Perfeito. E a pressão já começa a subir. Então vamos parar de ladainha e vamos direto desligar ela e testar os termostatos. Bom, estamos ainda na etapa do orçamento, né? Para fazer o orçamento eu precisaria tirar esses dois termostatos, né? 130 e 110. E eu estou vendo aqui que para colocar a chave aqui ela não entra, a chave Allen. Então o melhor jeito aqui que eu estou vendo é fazer um furo na tampa. Aliás, eu acho que já deveria ter esse furo. Você faz um furo aqui, pinta a borda para não deixar enferrujar, depois você põe uma tampinha. E aí você tira os termostatos por baixo e não ficar aqui se matando para tirar esse negócio. Alguém numa manutenção anterior isolou os terminais com teflon líquido. Ficou bom até, mas é meio melecoso, né? Mas vamos lá. Estamos no orçamento. Aí você está vendo a dificuldade para tirar isso aí. Porque eu já vou ter que desmontar, testar os dois e tal. Depois é o custo de um termostato a mais ou a menos. Isso praticamente não muda nada. Então, para fazer o orçamento, eu não vou nem tirar esses dois aqui. Porque temos que seguir a regra do orçamento. A regra do orçamento é fazer o orçamento o mais rápido possível, com o menor trabalho possível, gastando o mínimo de tempo e dinheiro possível. Senão você se empenha demais fazendo o orçamento e depois ele pode não ser aprovado. E aí você ficou lá tirando tudo isso, fazendo buraco ou se matando aí à toa. Então, já está incluso no orçamento a troca do termostato. Depois eu vejo se é 1 ou é 2, isso não importa. O orçamento tem os serviços obrigatórios, né? Que é, por exemplo, a troca da válvula. Esse tipo de coisa não tem como ele escapar, mas você tem coisas que são opcionais e eu vou mostrar. Você viu que nós fizemos o teste e ela passou no teste, ela funciona, não vazou pela porta nem nada. A sujeira que está a água, né? Por causa do estado que está a câmara aqui dentro. Então, a troca da borracha e a troca dos selos da porta acabam sendo opcionais, ela não é obrigada a fazer. Ah, mas a fábrica recomenda que anualmente se faça. Então, quem decide isso é o proprietário do equipamento, não é você. Você decide só o que é obrigatório fazer para o aparelho funcionar. E nesse caso, não é obrigatório trocar os selos e nem a borracha da porta. Então, no orçamento foi como opcional separado. Se quiser trocar a borracha da porta, é tanto a mais. Se quiser trocar os selos da porta, tanto a mais. Tem mais um problema. Olha o jogo que tem essa porta. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso para consertar é um saco. Porque nesse modelo, essa dobradiça aqui, ó, ela fica presa. A lingueta não sai. E como é que eu vou levar isso no torneiro? Então ficou complicado, mas eu vou ter que me virar. Então passei para ela o conserto da porta como opcional. E por que opcional? Primeiro, tem um problema lá, ó. Ó como ele pega o plástico. Primeiro, porque o plástico está meio solto. Segundo, por causa desse jogo. Tá pegando lá, tá entortando e rachando, ó. E isso eu tenho que puxar para cá. Por quê? Porque ele está indo para lá por causa da folga aqui. Mas isso é opcional. Ah, mas está estragando lá. Eu mando a foto e falo, decida, porque está acontecendo isso. Depois é o pino aqui, ó. Esse pino aqui, o parafuso, tem que bater aqui no encaixe da chave. Se ela tiver caída demais, ele bate fora, começa a pegar no plástico. Não está caído demais, está batendo dentro ainda. Então está tudo funcionando. Por isso, a decisão é opcional. Então, o que eu passo para o cliente são as recomendações da fábrica, o que eu estou encontrando no aparelho, o que é obrigatório para esse aparelho funcionar e o que é opcional que vai melhorar o funcionamento do aparelho. E explicar também para o cliente o seguinte, olha, vamos supor, vai trocar isso aqui depois, vai custar R$400. Olha, vai trocar a borracha da porta depois. Depois não vai ficar R$400. R$400 se você fizer agora. Por quê? Porque ela já está aqui e eu já estou no meio do serviço com ela. Esse aparelho, por exemplo,
Eu estou em Campinas, esse aparelho está em Vinhedo. São 2 cidades para lá. Se ela pegar e falar, não, eu quero que você vá lá em Vinhedo buscar de novo, para começar de novo, vai ficar muito mais caro que R$400. É a história do mais caro o molho que o peixe, né? Tem que sair, pegar um trambolho desse, são 75 litros. Você não pega sozinho. São 2 profissionais para trabalhar em cima disso. Vai lá pegar, põe, traz, descarrega, bancada de novo. Então fica muito mais caro. Então foi passado, olha, se quiser aproveitar, é assim. E todas essas condições vão no orçamento. Então você faz um orçamento do serviço e sai uma parte de nota explicando essa parte opcional, essa parte opcional, essa parte opcional. Entendeu? E aí o que foi decidido, que o cliente quis fazer? Parcela aí alguma coisa, fizemos um pequeno parcelamento e vamos fazer tudo. Que é o certo mesmo, né? Então, trocar a borracha da porta, trocar os selos, e resolver o problema da dobradiça, que é por onde eu vou começar, tirando a porta. Deixa eu já mostrar a mangueirinha, né, que é a mangueira que vai lá para a válvula. Então isso aqui vai para a cândida, já vou começar a tratar o copinho, que o copinho está bom, só que está muito feio. Ó, aqui é onde vai o copinho, né, olha como está a região. Aqui também vou aplicar uma cândida para clarear, melhorar o máximo possível. Depois aqui vai ter que pintar, eu já expliquei lá que várias partes que ela tem, que está descascada, eu vou aplicar um spray, não dá para colocar uma tinta melhor que essa, porque senão teria que envolver fábricas, né, que faz pintura eletrostática e o preço vai lá em cima. E já está meio caro esse conserto porque tem muita coisa para fazer. Uma porca Parlock. Eu vou ter que parar de filmar porque a câmera está bem onde eu preciso estar. Pode até parecer redondo, né? Mas olha só. Esse pouquinho aqui naquela porta é muita coisa. E agora para resolver isso aqui é meio problemático, porque não dá para fazer uma bucha tão fininha quanto essa pequena folga aqui, ó. A borracha serve também para segurar a água quando você coloca a água para esterilizar. Olha, tá vendo? Não deixa cair para cá. Mas também ela vai agora me atrapalhar na hora da lavagem, todo o trabalho aí na câmara. Então a primeira coisa é tirar a borracha. Olha como é trabalhosa. Então ela tem essa cinta para tirar. E olha como tem vedações aqui, ó. Então agora, a primeira coisa é ficar descolando ela aqui, ó. Todinha, descolar para depois forçar pela frente. Se você tentar forçar pela frente, ela sai rasgando e dá maior trabalho. Eu descolei lá atrás e a pessoa pode achar que forçar isso aqui agora é o melhor caminho. Mas não é, porque ela é larga assim, ó, ela vai até lá no fundo. Então o melhor caminho é soltar mesmo a câmera. Dá trabalho? Dá, mas é por aí. Tem 4 conjuntos desse. Esse aqui mantém pressionada para trás. Esse aqui mantém presa na frente. Tem que afrouxar tudo isso aí. Afrouxar bastante. Então a gente começa com a chave e termina com a parafusadeira, porque é bem duro no início. Afrouxei esse, agora eu vou soltar esse. Começa dos de baixo, para ela fazer peso assim, ó. Ela vai cair para lá. Tá vendo? Ela desceu aqui, ó, encostou embaixo. Nas autoclaves menores, basta você afrouxar esses parafusos e você já consegue trocar a borracha. Nessa aqui eu não estou conseguindo por causa do comprimento da câmera. Não deixa ela jogar o suficiente. Então estou tendo que tirar todo o sistema mesmo, essas peças todas, para ela vir mais para frente possível. Com isso eu joguei o tanque mais para frente agora e é um processo de força mesmo e fazer bastante alavanca, né? Para você também não ter que fazer força demais. O canto tá meio vivo, né? Não foi acabado direito. Ó, uma raspadinha já começa a se cortar aqui. Tá vendo? No processo ela cortou, não tem problema. É porque aqui embaixo eu não consegui descolar, né? Tava por baixo, então não descolei. Aí fez força, ela rasgou, não tem problema, porque ela já vai pro lixo, né? Aliás, se a pessoa quiser facilitar no início, no que tirou um pedaço já corta. E aí sai puxando, também pode. E no início eu coloquei um toco aqui embaixo para jogar ela assim, ó, para aliviar aqui em cima na frente. Aí facilitou tirar. Depois eu tiro o toco para tirar a parte de baixo. Agora tem que limpar bem, tirar toda essa silicone daqui para colocar a próxima.
Como eu soltei todas as travas aqui, ó, então a câmera agora pode ir pro fundo, ó. E aí eu raspo tudo, vou girando ela e vou raspando tudo. Limpeza com solução ácida. Na câmera não aparece muito, mas ela tá muito escura. Essa vai dar trabalho. Solução pura, tá? Enquanto a câmera fica de molho com ácido, vamos trabalhar um pouco na tampa. Tá faltando um aqui, né? Por isso também que a tampa tá meio mole, né? A tampa tá ótima. A tampa também vai passar por uma limpeza ácida. Essa é só a primeira lavagem, ó, onde tira o grosso mesmo, quase tudo. Mas olha como tem coisa lá dentro. Ó. Não sei se a câmera mostra, ela limpou bem isso aqui, tá escuro, mas ela tirou a crosta, mas naquele lá não. Então ainda tem que trabalhar bastante naquele lá. E tem ainda sujeira lá no fundo. Lá. Vamos para a próxima lavagem. Eu não recomendo limpa-pedras em alumínio, mas nesse caso aqui não tem muita escolha. Olha como estão as bandejas, de um lado e do outro. Se esfregar demais o alumínio, coisa muito abrasiva, risca todo ele. E aí, muito riscado, ele suja mais. Então, vamos aplicar a solução nele de leve. De leve é assim, aplico pura, mas fico de olho o tempo todo. Se eu perceber que está afetando muito o alumínio, eu já vou e enxago. Como foi aprovada a troca da borracha, então eu soltei a câmera e aí ficou fácil girar o sistema todo aqui, ó. E aí tirar não vai ser tão complicado assim. Bom, o circuito está armado, vamos medir o termostato de 130 graus, normalmente fechado. Às vezes a resistência dele aqui sobe um pouco, quer dizer, o fechado dele tá em avaliação aqui para ver se é bom. Vou colocar um link na descrição mostrando outros testes até mais completos. Aqui a gente vai fazer uma coisa mais resumida. Não vou ficar filmando tudo não. Liguei o ferro. (150), tá bem alto. Vamos desligar o ferro. Estou verificando a temperatura de religamento só para completar o teste. Mas ele já não passou no teste do desarme. A temperatura estava muito alta, né? Tem que desarmar um pouco antes, então uns 143, pelo menos. Você pode tirar o ferro daqui para a temperatura cair mais rápido, mas eu não recomendo. O bom é quando a temperatura cai devagar mesmo, simulando uma autoclave trabalhando. Ela não cai depressa. E aí você vê ele rearmando na hora certa. 128, achei também alto, normalmente é bem mais baixo o rearme aqui. É um termostato de 130, está se comportando mais ou menos como se fosse um de 140, está mais alto, uns 10 graus. Agora o de 110 graus NA. Chegando aos 125, né? É alto, hein? Vamos desligar o ferro. Lembrando que eu esperava um máximo aí para esse 110, uns 122. 125 ainda está tolerável. Vamos ver o desarme. A resistência podia estar mais baixa, né? Eu vou curto-circuitar as pontas aqui só para checar o curto quanto tá. Também não tá baixo não, né? Subtraindo um pelo outro tá 3 ohms aquele lá. Não tá ruim então.
Eu chequei porque na ponta de prova, tem mais garras jacaré ainda associadas, né? Isso aí aumenta a resistência. 100 graus. Então ficamos com isso, ó. 110 está um pouquinho alto aqui, mas dá para aceitar. Agora o 130 não, está muito alto e está se comportando como um de 140 graus. Vamos trocar esse de 130. E vou aproveitar e ressoldar isso aqui de comprido assim, ó, para poder colocar isolamento do jeito que eu quero. Vamos colocar a válvula, clareou bastante, mas não tem como melhorar mais que isso aí. O copinho também melhorou bastante, mas ficam as marquinhas, né? Recomendo usar o vedante pastoso, porque tem as mangueiras de silicone atrás, o suporte, muita pecinha. Se você tiver que apertar muito, pode ser que solte. Com o vedante não precisa, é mais tranquilo apertar. Não perca, no próximo vídeo, a conclusão dos serviços e como resolver as surpresas durante o conserto.